Olá, aqui quem fala é Pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se
Tito, capítulo 2, versículo 11, nos ensina o seguinte. Tito 2:11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a alguns, trazendo salvação a todos. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. E às vezes nós lemos um texto como esse, e a pergunta que vem quando o pastor lê é mais ou menos assim: pastor, esse negócio de graça para todos, eu não sei não, hein? Será que não é muito fácil? Será que não é muito, muito tranquilo? Não tem nenhum esforço? Eu não sei se isso funciona bem assim, hein, pastor? Parece estranho. Eu que sou bom e o outro que é mau, somos tratados da mesma forma? Isso. Todos pecaram, não há distinção. Pastor, mas será? E aí pronto, estamos perdoados? Sim. Parece meio fácil demais, não é? Isso. É assim. Mas se for assim, qualquer pecado que eu cometer já está perdoado? Sim, já está. Mas então é uma permissão, a graça é uma permissão para eu pecar? Será? Com certeza não. Com certeza não. Tem um pastor que definiu graça da seguinte forma: graça é tudo que Deus nos entregou às custas de Jesus Cristo. Eu recebo de graça, mas alguém pagou para eu receber, e esse alguém foi Jesus Cristo. Ele pagou a conta. Agora você acha que a graça de Deus que morreu para te libertar do pecado se tornará uma permissão para que você viva em pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quem é que precisa de permissão para pecar? Quando foi a última vez que você colocou regras na sua vida? Eu não vou mentir, e você deixou de mentir. Quando foi que você disse, eu não vou fazer mais isso, e deixou de fazer? Quando que foi que você tentou se corrigir por si mesmo e conseguiu vencer aquela atitude, aquele hábito? Nunca. Como se colocar a proibição fosse te libertar daquela atitude, ou tentar uma permissão fosse fazer com que você fizesse mais ela. Todas as vezes que você proibiu a você mesmo, você venceu aquela atitude. Certo ou errado? Errado. Não é verdade? A regra e a proibição não aperfeiçoaram coisa alguma. Ficar tentando me policiar, ficar tentando colocar regras, atitudes e coisas para eu tentar mudar, não mudou ninguém. E não muda ninguém. E se as regras e as obras não fizeram, quem fez? Diga assim comigo: a graça de Deus. Queridos, aquilo que a lei não pôde fazer, Deus fez enviando o seu Filho. A humanidade não conseguiu ser transformada, nem consegue até hoje transformar a si mesma. Quem transforma a humanidade é a obra de Cristo Jesus. Hoje eu quero falar de uma outra armação do nosso guarda-chuva chamado graça. Se você não veio na semana passada, escute a mensagem Salvos pela Graça, Rômulo Carvalho, no YouTube. E nós queremos falar um pouco sobre esse guarda-chuva chamado graça, que tem várias armações. E a graça, ela nos salva, mas a graça, ela também nos transforma. Quem nos transforma e nos deu capacidade para viver uma vida longe do pecado é a graça de Deus. Por isso o título da mensagem hoje é A Graça que Transforma. A graça que transforma. Vamos ler de novo a carta do apóstolo Paulo a Tito, Tito capítulo 2, versículos 11 a 12. 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, ela o quê? Nos educa, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos educa para quê?
renegadas, para que, renunciadas à impiedade e às paixões mundanas. Perceba, a graça não te faz desejar as paixões mundanas, a graça te educa a renunciar às paixões mundanas e para que vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Queridos, a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E ela também nos ensina, nos educa a renunciar às paixões mundanas e a vivermos de forma sensata, justa, piedosa, devota a Deus. A graça não é uma permissão para pecar porque os seus pecados já estão perdoados. A graça é a libertação dos pecados para que você possa viver para Deus. Ah, Jesus, isso vai ser bom demais. Queridos, a graça que transforma é o favor de Deus que nos auxilia contra a vida de pecado para uma vida de santidade. É a graça de Deus que nos capacita a viver a vida que Deus conquistou, que Deus deu para nós em Cristo Jesus, e nada mais. É pela graça, é pelo favor de Deus, é a bondade. Graça que transforma é a bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, no conhecimento, afeição e despertando-as ao exercício das virtudes cristãs. Isso é graça. A graça é aquilo que nos ensina que não somos mais pecadores, mas agora em Cristo Jesus somos chamados filhos de Deus. É pela graça. Para entendermos melhor o assunto graça que transforma, nós precisamos entender algumas palavras. Por exemplo, natureza, arrependimento e concordância. Vamos dizer isso juntos? Natureza, arrependimento, concordância. Queridos, a nossa transformação não é simplesmente uma transformação de pensamentos, não é uma transformação de comportamento, não é apenas isso. Antes disso tudo, é uma transformação de natureza. Deus nos fez uma nova criação em Cristo Jesus. Deus nos deu uma nova natureza, não mais a natureza do homem caído, a semelhança do Adão que pecou contra Deus, mas agora uma nova natureza em Cristo Jesus, a semelhança do Filho de Deus, uma natureza espiritual. Nós antes éramos por natureza merecedores da ira. É o que ensina a gente na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, da natureza caída, do homem pecaminoso, carne igual ao homem pecaminoso, natureza caída, e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos, merecedores, herdeiros da ira, como também os demais. Éramos por natureza merecedores, éramos por sermos filhos da ira, que nós participávamos da natureza do pecado, por isso nós cometíamos os nossos pecados, porque nós tínhamos uma natureza pecaminosa em nós, a carne era quem mandava em nós. O cachorrinho não é cachorrinho porque ele late. Se você latir agora, você não se torna um cachorrinho, certo? Certo ou errado? Por que você não se torna um cachorrinho? Porque você só se comportou como um cachorrinho, você não tem a natureza de cachorrinho. Então um cachorrinho não é cachorrinho porque ele late, mas porque ele é cachorrinho, ele late. Estão entendendo? Passarinho não é passarinho porque voa, mas porque ele é passarinho, ele voa. É a natureza que determina o comportamento e não o comportamento que determina a natureza. Por isso não é uma questão de posso, não posso, de me comporto assim ou me comporto assado. É uma questão que Jesus descreve como é necessário nascer de novo, não de uma natureza corruptível debaixo do pecado, mas uma natureza incorruptível do Espírito de Deus. É necessário mudar de natureza.
Abandonarmos a natureza do homem caído, dominado pelo pecado, natureza da carne, que fez o homem praticar pecados. E mudar, nascer de novo, para uma natureza que é dos filhos de Deus, daqueles que são gerados de Deus. E a partir da nossa transformação de natureza, é que podemos agora vivermos e nos comportarmos como filhos de Deus. Nascer do Espírito, é necessário nascer do Espírito, é necessário nascer de novo, pois o Espírito é contrário à carne, e a carne é dominada pelo pecado. Por isso, graças a Deus que nos enviou a Jesus Cristo, e por causa de Cristo nascemos de novo, por cremos em Cristo Jesus, nascemos como filhos de Deus, nos tornando uma nova criação. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A velha natureza ficou para trás, porque agora estamos em Cristo Jesus, e por estarmos em Cristo Jesus, fomos feitos uma nova criação, somos uma nova criatura, temos uma nova natureza. Agora nós somos uma nova criação, não a semelhança do homem caído, mas a semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo. Queridos, depois de resolver a natureza, de nascermos do Espírito, aí sim se torna uma questão de arrependimento. A palavra arrependimento no grego é metanoia, é mudança de mente. É termos os nossos pensamentos mudados, a forma de vermos as coisas mudadas, é termos uma transformação no nosso modelo mental. Primeiro, a graça nos salvou, e ao nos salvar, ela transformou-nos de uma natureza pecaminosa para uma natureza santa, perfeita, justa, à semelhança do Filho de Deus. E ao nos transformar na natureza, o Filho de Deus, da semelhança Filho de Deus, agora eu e você precisamos a pensar de acordo com a nossa nova natureza. Eu e você precisamos começar a pensar de acordo com o que somos em Cristo Jesus e deixar de pensar de acordo com o que éramos quando éramos pecadores. Agora existe o arrependimento, a transformação de mente. Tem um texto famoso que nós usamos, que se torna comum, mas que sempre é recheado de revelações. Romanos capítulo 12, 2. Quantos de vocês conhecem Romanos 12, 2? Já citaram, já postaram, já fizeram um post no Instagram com esse texto. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós já recebemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pela obra de Cristo Jesus, mas nós experimentamos ela na medida em que nos arrependemos dos pensamentos passados e aceitamos a vida que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Arrependimento é a mudança de mente, é a transformação da mente, é metanoia, é mudar de mente. Vocês já ouviram a palavra metamorfose? Metamorfose é mudar de forma. Metanoia é mudar a mente, é mudar os pensamentos. Metanoia, arrependimento. Queridos, ser transformados no modelo de pensar, o versículo de Romanos 12, 2 só faz sentido para quem já recebeu a graça de uma nova vida em Cristo Jesus. Não adianta você, sem receber a nova natureza em Cristo Jesus, ficar pensando, eu vou mudar. Não vai. Você primeiro recebe a sua natureza de filho em Cristo Jesus, e depois passa a pensar de acordo com a sua nova natureza. Esse texto só faz sentido se você estiver falando com salvos, com filhos de Deus. Se você não estiver falando com filhos de Deus, não faz sentido algum. Arrependimento é metanoia, é abandonar a velha forma de pensar e passar a pensar de uma forma nova. Abandonar a mentalidade do pecado e assumir a mentalidade da vida em Cristo Jesus. Isso é arrependimento.
O apóstolo Paulo diz: considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Arrependimento é deixar de me considerar vivo para o pecado, passar a me considerar morto para o pecado e começar a me considerar vivo para Deus, a pensar de acordo com a vida que Deus me deu. Isso é ser transformado. A graça agora passa a nos ensinar a nova vida em Cristo Jesus. A graça não nos condena por aquilo que vivemos um dia. A graça passa a nos ensinar aquilo que somos em Cristo Jesus. Ela passa a nos dizer, não que somos pecadores, mas que agora somos santos em Cristo Jesus. A graça nos ensina, a graça nos exorta, a graça nos edifica, a graça nos educa. Olha o que diz Atos capítulo 11, versículo 23. Quando ele chegou e viu a graça de Deus. Barnabé chegou a um lugar e viu a graça de Deus. E ficou muito alegre. Porque ele viu a graça de Deus naquele lugar, ele ficou muito alegre. Você que está nos visitando, você que está aqui pela primeira vez, eu sei que você ficou muito alegre quando entrou neste lugar, porque o que você viu aqui é a graça de Deus. Ele ficou muito alegre, e ele passou então a exortar, e ele exortava a todos, aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Permanecessem no Senhor. Queridos, não está dizendo assim, ele chegou no lugar e todos estavam em pecados, todos haviam dado uma brecha, todos estavam fazendo algo ruim, e ele começou a exortar a todos. Queridos, exortação não é isso. Exortação não é apontar o dedo, xingar, brigar, condenar os outros. Olha o que significa exortar. Parakaleo, a palavra do grego. Chamar para o lado, chamar, convocar. O que pode ser feito por meio de exortação, solicitação, conforto, instrução, admoestar, exortar, rogar, solicitar, pedir, esforçar-se por satisfazer de forma humilde e sem orgulho, consolar, encorajar, fortalecer pela consolação, confortar, receber consolação, ser confortado, encorajar, fortalecer, exortando, confortando, encorajando, instruir, ensinar. Exortar não tem nada a ver com condenar o outro, apontar o pecado do outro. Exortar tem tudo a ver com consolar, edificar, ajudar, fortalecer o outro. Quando ele viu a graça de Deus, ele ficou alegre e começou a exortar dizendo: ei, continuem firmes em Cristo Jesus, continue a viver a vida que Ele já te deu, continue a usufruir da vida que Jesus já conquistou, continue nesse caminho, permaneça firme na graça. Foi isso que ele fez. Algumas pessoas dizem assim: cheguei lá naquele lugar lá e vi muitos perdidos, muitas brechas, então tem uma palavra de exortação. Você já ouviu isso? Você sabe, né? Eu sou profeta. Eu falo na lata, falo na cara, falo como deve ser, eu exorto a todos. Você já ouviu alguém dizer isso? Ele não conhece o que significa exortar. Porque exortar não é brigar com ninguém. Exortar é encorajar para que essa pessoa viva a vida que Cristo Jesus já conquistou para ela. Exortar não é apontar os erros que ela cometeu. Meu Deus do céu. Exortar é consolar com a verdade, com a graça de Deus, para que haja arrependimento, mudança de mente, concordância. Queridos, é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Hoje gostaríamos que entendêssemos isso. É a bondade de Deus que gera mudança, é a graça de Deus que gera transformação. O texto diz que quando ele viu a graça de Deus, se alegrou e os encorajou e os exortou a permanecerem firmes nesta graça. Fiquem firmes na obra de Cristo. Fiquem firmes naquilo que Ele já conquistou, na vida que Ele já nos deu. Isso é exortar. Não é falar do quanto as pessoas erram, de quanto elas estão vacilando, de quanto elas estão pecando, de quanto elas estão errando.
Não, exortar é consolar, é dizer, ei, você errou, mas a obra de Cristo já perdoou os seus pecados e você pode, a partir de agora, viver a vida que Cristo Jesus já conquistou para você. Alguém pode pensar, mas e se? Pastor, e se alguém pecar? Pastor, e se alguém pecar? O que é pecar? Não viver de acordo com a sua nova natureza em Cristo Jesus. Não viver de acordo com o Espírito. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, 16 a 21. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O foco aqui não é, deixem de viver na carne, e vocês viverão a vida no Espírito. Ele está dizendo, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O foco não é a carne, o foco é a vida no Espírito. O foco não é o erro, o foco é a graça e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. É fácil de entender o que é a obra da carne, é aquilo que gera morte. São conhecidas e são imoralidade sexual. Aquela fotinho que você fica vendo lá no Instagram. Simples. Impureza. A palavra torpe que você diz. Libertinagem. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Eu vivo para mim, carpe diem. Afinal, viva o máximo que der. A gente não conhece o amanhã. Idolatria, feitiçarias. Manipulação sobre o próximo. Eu vou fazer isso, porque daí fulano vai ter que fazer aquilo, porque daí eu vou conseguir aquilo, e daí vai maquinando aquilo ali, isso aí é feitiçaria. Inimizades, rixas. Eu não gosto dela. Ciúmes. Quem era aquela que estava falando com você? Iras. Quem manda aqui sou eu. Discórdias. Não, apacentador, eu não penso assim. Não, não é assim, não vai ser assim. Divisões. Eu acho que o pastor Rômulo lá, ele não sabe o que está fazendo. Tinha que ser assim. Facções. Vamos juntar um grupinho aqui, vamos falar contra aquilo que eles estão fazendo lá na igreja. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso não é uma questão de pode, não pode, percebe? É uma questão de seguir a carne ou seguir o Espírito. Se você seguir a carne, você vai viver daquele jeito. Das coisas que não te levam a herdar o reino de Deus. Mas se você seguir o Espírito, você vive a vida que a graça conquistou para mim e para você. As obras da carne já são conhecidas, a carne luta contra o Espírito, mas o foco não é lutarmos contra a carne, o foco é abraçarmos a vida do Espírito, e assim jamais satisfaremos os desejos da carne. Os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus, mas olha o que diz Atos capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. E a palavra da sua graça, que tem o quê? Poder. A palavra da graça tem o quê? Poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Queridos, as obras da carne não nos levam a herdar, mas quando Ele nos entrega a palavra da graça, ela tem poder para nos transformar e nos levar a herdar a vida que Jesus Cristo já conquistou para nós, a levarmos a usufruir da vida que Ele já nos deu. Os que vivem de acordo com a carne não herdarão, mas a palavra da graça é poderosa para nos transformar e levar os que são santificados a herdarem. A graça que nos salvou, nos transformou em uma nova criação, uma natureza santa, e agora ela participa da nossa santificação. A graça tem poder para edificar, para exortar, para educar, para ensinar, para nos transformar, para mudar a nossa mente,
Precisamos dizer não para o pecado e considerar-se morto para o pecado e focar na vida da graça, na vida do Espírito. Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 11 e 14, ele diz o seguinte: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. Considerar é deixar de pensar naquilo. Aquilo já não tem mais domínio sobre mim, isso eu já não levo mais em conta. Considerem-se mortos para o pecado. Queridos, pare de falar a respeito do erro, do pecado, da carne, pare de falar nessas coisas. E passe a considerar-se vivos para Deus em Cristo Jesus. O versículo 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Pare de falar de pecado, esqueça o pecado, esqueça essas coisas, deixe de lado e foque na mensagem do amor de Deus que nos leva a sermos transformados, que nos leva ao arrependimento, que nos faz termos a mente transformada e vivos para Deus, porque nós não estamos debaixo da lei que diz o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso, mas nós estamos debaixo da graça que diz que eu tenho a vida de filho, a vida do Espírito, a vida de paz, a vida de reconciliação com Deus. Foque naquilo que Deus fez por nós. Nosso foco não está no pecado, mas na vida da graça, na vida de Jesus. O texto está dizendo claramente isso. Diz que o foco é viver pelo Espírito e não tentar fugir da carne. Tem muita gente que tem a intenção ótima, perfeita, é apaixonada por Deus, mas está vivendo da maneira errada. Por quê? Porque está tentando fugir da carne. E a Bíblia não diz que é para nós tentarmos fugir da carne. A Bíblia diz que é para nós abraçarmos a vida do Espírito. E ao abraçarmos a vida do Espírito, a carne já não faz sentido, nós nos consideramos mortos para aquilo. Essas pessoas estão sofrendo porque elas ficam pensando: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E elas ficam tentando, e quando vêm elas erram, e ao errarem elas se condenam por aquilo, elas se culpam por aquilo, elas se colocam debaixo de um jugo, elas pensam que algo de ruim está acontecendo na vida delas porque elas erraram, elas pensam que algo de ruim veio sobre elas porque Deus está pesando a mão porque elas erraram, porque elas pensaram: eu posso, não posso, eu cometi o que eu não posso, e agora eu tenho que ser punido por Deus. E vive num loop, me perdoe, mas desgraçado, um pensamento que aprisiona. Enquanto o Evangelho está dizendo assim: eu tenho uma boa notícia para você, Jesus já morreu, Ele já pagou a sua condenação, Ele já pagou pelo meu e pelo seu pecado, Ele já te deu uma nova criação, uma nova natureza, Ele já te fez uma nova criação, você é chamado filho de Deus. Pare de pensar nas coisas que passaram, todas as coisas se fizeram novas. Abrace a vida do Espírito, comece a viver a vida abundante, comece a viver a vida do perdão, comece a viver a graça de Deus. É isso que Ele tem para mim e para você. Pastor, mas e se alguém pecar? Queridos, nós temos um advogado junto ao Pai dizendo: Pai, a minha obra foi completa, eles estão perdoados, o meu sangue já foi derramado. E se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai dizendo: Pai, ele é seu filho não pelos méritos dele, não pelo comportamento dele, mas porque a minha obra foi completa pelos meus méritos. E se alguém pecar, queridos, a unção permanece sobre a vida dessa pessoa. A unção permanece. E essa unção, essa graça, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos edifica. Queridos, Davi errou e ele orava assim: Senhor, não retires de sobre mim a sua unção. Mas em Cristo essa oração não é necessária, porque ela não sai. O apóstolo João trata esse assunto sobre: e se alguém pecar? Na sua primeira carta, na primeira carta de João. E chega um texto no capítulo 2, versículo 17, que ele diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele
os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Essa unção, essa graça nos ensina, nos exorta, nos edifica a permanecermos firmes em Cristo Jesus. Se alguém pecar, não ache que agora você merece toda a condenação e que você tem o desrespeito de Deus sobre você. Entenda que você abandona aquele pensamento e recebe a vida do Espírito novamente. Você se arrependeu, a sua mente muda. A unção permanece, não tenha medo. Ela irá te exortar, te ensinar, te edificar, te conduzir a concordar com Deus, a dizer o que Ele diz. Se alguém pecar, essa pessoa vai pensar: eu sou um pecador miserável. Deus vai olhar para ela e vai dizer: você continua sendo meu filho amado. E é entendermos que somos filhos amados que nos tira debaixo daquela condenação, daquele medo, daquela culpa. E se alguém pecar, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, existe uma compreensão equivocada a respeito do que é confessar. As pessoas acham que confessar é ir diante de alguém e dizer o que fez de errado. Mas a palavra confessar no grego não é isso. Confessar no grego é homologeu. Homologeu significa dizer a mesma coisa que outro. Concordar com, consentir. Homologeu é um composto de homo, que significa junto, e logos, que significa dizer. Ou seja, dizer juntos, dizer a mesma coisa. Confessar não é eu ir lá e falar o que eu fiz de errado. Confessar é eu dizer o que Deus diz a meu respeito. E Deus diz que eu não sou filho da carne, do pecado, escravo do pecado. Ele diz que eu sou filho amado da graça, da justiça em Cristo Jesus. Confessar não é ficar falando: eu sou um mentiroso, eu sou um adúltero, eu errei, eu sou um viciado. Não, confessar é dizer: essa natureza já ficou para trás, agora eu sou verdadeiro, agora eu sou santo, eu sou justo por causa da obra de Cristo Jesus. É isso que nos livra da mentalidade do pecado. Nós precisamos concordar com Deus. Concordar com Deus. Confessar não é ir falar para alguém que você fez tais coisas e essa pessoa exercer algum tipo de punição sobre você. Confessar é compreender que errou e passar a viver de acordo com o que Deus diz. Passar a viver de acordo, a falar a mesma coisa que Deus diz. Arrependimento, confessar, concordar, homologueu, errei. Mas em Cristo eu não sou isso. Em Cristo eu sou justo. Para poder concordar com Deus, dizer a mesma coisa, nós precisamos conhecer o que Deus diz a nosso respeito, não é verdade? Para nós podermos dizer o que alguém diz, eu preciso conhecer o que aquela pessoa diz. Precisamos conhecer então o que Deus diz a nosso respeito. E para isso precisamos conhecer a Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos diz que nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criação, à semelhança do Filho de Deus. Então eu não confesso aquilo que o pecado, Satanás, a mentira diz a meu respeito. Eu confesso aquilo que Deus diz a meu respeito em Cristo Jesus. É por isso que 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento. Cresçam na graça, não nas regras, não na lei, não nas obras, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus é o que precisamos. É para conhecer o que Jesus já fez por mim e por você. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Isso é ser exortado, isso é ser edificado, isso é ser consolado. Queridos, consolar alguém não é ir lá fazer uma visita no hospital e dizer assim: querido, vai dar certo.
vai ficar tudo bem. Isso não é consolo. Consolo é ir lá no hospital e dizer assim: pessoal, não existe notícia mais poderosa na face da terra do que a notícia de que Jesus já morreu e ressuscitou. Consolar é levar as pessoas a conhecerem a obra de Cristo Jesus. Consolar não é ficar dando tapinha nas costas dizendo vai dar certo. Exortar não é apontar o erro, e consolar não é dar tapinha nas costas. Tudo está focado em Cristo, tudo está focado no conhecimento da graça, tudo está focado na edificação em Cristo Jesus. Quanto mais falamos de Cristo Jesus, mais estamos concordando com Deus. Ah, Jesus, conhecer o que Jesus já fez por mim é ser exortado, edificado, é ser consolado. É a graça que nos ensina. Não somos transformados apenas por reconhecermos que pecamos, mas por sermos edificados na graça, assim somos transformados. Para concluir, o que eu quero que a gente aprenda hoje, está lá em Romanos capítulo 2, versículo 4. Se a gente conseguir aprender isso, será fantástico. Ora, será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que é a bondade de Deus, é que leva você ao arrependimento. O que é que nos leva ao arrependimento? Apontar o erro, condenar, culpar, é isso? O que nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus, é a mensagem da graça de Deus. Quando eu entendo que mesmo eu tendo errado, mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu sendo alguém que não merece, Ele me amou, Ele veio ao meu encontro, Ele se entregou por mim, isso me leva a desejar abandonar a velha vida e abraçar a nova vida que Ele tem para mim, abraçar a vida que Ele conquistou para mim. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Ele nos abençoou, pois Ele é bom e não porque nós merecemos. É isso que me transforma, é isso que me conduz a viver uma vida abundante, é isso que me leva a usufruir do que Cristo Jesus já nos deu. Eu quero ler uma história para ilustrar isso que estou falando. É algo que aconteceu na Bíblia, é uma história bíblica, não é o Denis o Pimentinha. Porque algumas pessoas dizem é fácil provar com histórias que não estão na Bíblia. Nós queremos usar então a palavra de Deus para mostrar isso que estamos dizendo. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11 diz: aconteceu que, quem? Jesus. Percebe? É uma história sobre Jesus. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. E Jesus estava o quê? Falando a respeito da palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes, haviam terminado seu serviço. Entrando num dos barcos que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava. A graça faz o quê? A graça nos ensina. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Então, em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. Foram muito abençoados por Jesus. E as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram tão abençoados pela presença e pela palavra e pelo ensinamento de Jesus, que tiveram que abençoar outras pessoas também. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador.
pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: de fato você é um pecador. Foi isso que ele disse? Não, ele disse: não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens, pescador de gente. E arrastaram eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Queridos, Pedro estava nos seus afazeres, sabendo que fazia as suas pedrices, cometia os seus pecados, tinha os seus maus hábitos. E Jesus não disse assim: eu vou entrar no barco do mais santo. Onde está o mais santo? Eu quero o barco do mais santo, porque senão eu não entro nesse barco. Ele disse: eu vou entrar nesse barco de Simão Pedro, que estava frustrado, sozinho, tinha pescado a noite toda e não tinha pego nada. Ele falou: eu vou entrar no barco desse Pedro e vou abençoar esse Pedro. Porque Pedro era bom? Não, porque Deus é gracioso e bondoso. E Pedro, ao ser abençoado por Jesus, então ele reconheceu e se arrependeu dos seus caminhos, não porque Jesus veio para condená-lo, mas porque Jesus veio para salvá-lo. Ele se arrependeu e disse: afasta-se, eu não sou merecedor. Mas Jesus disse: ei, não é pelos seus méritos, é pela minha bondade, é pela minha graça. Ei, eu abençoei você porque eu quis e não porque você merece. Eu trouxe salvação à sua casa, eu trouxe abundância ao seu barco, eu trouxe prosperidade a você. É pela minha bondade, é porque eu sou bom. E disse: não tenha medo, não tenha medo. A partir de hoje você não é mais um pecador. A partir de hoje você tem a minha vida. Você é um pescador de homens. Eu te dou um novo significado. Eu te dou uma nova vida. Eu te levo aonde você jamais poderia ir. É a graça de Deus que nos transforma. Não tenha medo. Queridos, da mesma forma que Pedro reconheceu que era pecador por causa da bondade de Deus. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Quando nós escutamos a mensagem de que Cristo Jesus morreu por mim e por você, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus, e mesmo assim Ele enviou o seu Filho, e mesmo assim Ele nos entregou Jesus, e mesmo assim Ele morreu por mim e por você. Nós fomos abençoados com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E hoje nós podemos nos arrepender da vida passada e a viver a vida que Cristo Jesus já nos entregou. Pela graça fomos transformados de pecadores em filhos amados de Deus. Ele nos capacita a vivermos uma nova identidade de filhos amados. Devemos permanecer, assim como Barnabé exortou aquelas pessoas. Eu quero hoje exortar a vida de vocês. Devemos permanecer firmes na graça de Deus, permanecer firmes em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, o perdão dos nossos pecados, a nossa vida abundante. A graça de Deus nos ensina, nos exorta, nos corrige. A graça nos leva a uma vida de santidade. A graça nos leva a uma vida de renúncias, de rendição. A graça renova a nossa mente. A graça de Deus nos transforma. Queridos, é a graça de Deus, é o antídoto contra todo pensamento pecaminoso. E a graça de Deus é o poder para todo pensamento de justiça. Amém, amém, amém. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, coloque-se em pé. É a graça de Deus que transforma, é a graça de Deus que nos exorta, é a graça de Deus que edifica, é a graça de Deus que transforma as nossas vidas. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. Continuem abençoados.